Bom, essa é a aula 8, né, que trata de reatores com catalisadores sólidos suspensos, ou também conhecidos como reatores de leito fluidizado. Bom, como vocês já viram na aula de conceitos de fluidização, nós temos aí reatores com catalisadores sólidos suspensos em diferentes regimes. Ele começa com leito fixo, né, como a gente já viu, leito fluidizado borbulhante, né, onde nós temos a formação de bolhas para fazer a transferência de calor e massa. Né? Aqui, nesses dois tipos de regime, nós não temos nenhum arraste de sólido, né? Nenhum arraste acima do topo do riser. Tá? A partir de uma determinada velocidade superficial, nós passamos a arrastar as partículas de modo que elas são recirculadas, como a gente viu já lá em leito fluidizado, fornalhas de leito fluidizado circulante, né? E gasificadores de leito fluidizado circulante. Bom, só que quando a gente tem um leito fluidizado turbulento, apesar de ser arrastadas partículas de sólidos do fundo do equipamento até o topo, muito pouco arraste de sólidos ocorre. A maioria das partículas ainda fica do meio para o fim, né, para o fundo do equipamento, né, do gasificador ou do combustor de leito fluidizado. Então, a partir do momento que nós temos um aumento ainda dessa velocidade superficial, nós começamos a quê? A diluir esse leito de partículas, porque grande parte dessas partículas, dos sólidos, serão arrastados. Então, ele sai de um leito fluidizado turbulento, com maior densidade de sólidos, para um leito fluidizado rápido, né? Onde nós temos uma região mais diluída, né? Do topo até mais ou menos o centro do equipamento. Tá? Se nós continuarmos ainda aumentando a velocidade superficial na base do equipamento, nós atingimos um transporte pneumático, né? E aí nós temos uma diluição muito grande. A gente chama de, a gente vai ver mais para frente, uma fração de vazios muito grande, ou seja, uma fração de sólidos muito pequena dentro do equipamento, porque grande parte é arrastada. Ou seja, a gente diz que isso aqui é muito diluído, né? Pouco denso, basicamente. Tá? O que nós estamos preocupados aqui agora na questão catalítica, na questão reacional, nós vamos nos concentrar no leito fluidizado borbulhante, que tem mais chances de determinar alguns parâmetros, né, e envolver a questão cinética. Então, o foco aqui da parte catalítica, cinética, é com um regime de leito fluidizado borbulhante. Aqui vocês já viram, né, os reatores envolvendo sólidos. A gente pode fazer aí uma classificação das partículas, né? Partículas do grupo A e B são mais desejáveis, porque é fácil de fluidizar. Tipo C não desejável, coesivo, né, por conta da interação entre as partículas. E também o de jorro, né, que exige aí uma energia maior para poder fluidizar as partículas, considerando que o diâmetro da partícula são maiores e a massa específica dos sólidos, menos a dos gases aqui, né, no caso, ela é maior para o jorro. E aí é o contrário na coesiva. Então, por isso que essas realmente do tipo A e B são mais indicadas, principalmente a do tipo A. Tá? Mas aí não vamos entrar em grandes detalhes, porque vocês realmente já tiveram esse conceito na última aula. Muito bem, aqui nós temos uma descrição de fração volumétrica de sólidos, que é representada pela letra F. Essa fração de sólidos aumenta nesse sentido, né? E cada regime de fluidização tem uma fração de sólidos características, pelo menos típica, né? Por exemplo, essa curva, né? Aqui é a fração de sólidos no leito, né? E aqui é a altura do equipamento. Tá? É como que esse sólido está distribuído ao longo do equipamento.
Então, a fração de sólidos num leito fluidizado borbulhante é típica entre 0,4 e 0,6, tá? Numa altura que ela não varia muito, né? O leito fluidizado borbulhante ele fica na altura, do equipamento relativamente constante. Claro, existe o borbulhamento, né? Mas ele é relativamente constante. Você determina uma altura típica de borbulhamento, né? Que pode variar aí de 1 a no máximo 2 diâmetros do equipamento. E aí nós temos a operação. Então, o leito fluidizado borbulhante tem uma fração de sólidos entre 0,4 e 0,6. Já quando a gente vai para uma fluidização turbulenta, ou seja, muito menos denso, com menos partículas, aqui as partículas já são arrastadas, né? E isso a gente pode perceber o arraste quando nós subimos no equipamento, né? Conforme aumenta a altura desse equipamento, a gente percorre, a fração de sólidos vai diminuindo. Isso como a gente comentou, ele é mais diluído lá no topo, né? Então, mais diluído por quê? Se a fração de sólidos aumenta nesse sentido, a fração de vazios aumenta nesse sentido aqui. Então, ela é típica, essa fração de sólidos, entre 0,2 e 0,4, ou seja, de 20 a 40% dos sólidos, tá? À medida que a gente aumenta e essa fração de sólidos vai diminuindo lá no topo do equipamento. Para a fluidização rápida, ela é ainda menor, ou seja, a fração de sólidos é menor do que 0,2, ou seja, menor que 20% no riser, tá? No equipamento, dentro do leito fluidizado. Então, à medida que a gente aumenta também, a gente segue o topo do equipamento, essa fração de sólidos diminui ainda mais, vai diluindo ainda mais, tá? E no pneumático, aí é menos que 6%, ou seja, menos que 0,06 a fração de sólidos dentro do equipamento. Nós temos aqui, por exemplo, transporte pneumático, né? Em torno de, por exemplo, 0,01, pode ser uma boa consideração se você não tem como fazer essa medição. Bom, gente, aqui nós temos alguns fatores importantes. O zero a gente considera como a velocidade superficial do gás sendo injetado na base do equipamento, né? Nós temos num leito fluidizado as bolhas, né? Aqui a gente considera um dp, que é o diâmetro, tamanho da partícula, e depois a gente vai ver um dB, que é o diâmetro da bolha, né? Então, as bolhas, numa análise cinética, catalítica, num leito fluidizado borbulhante, o tamanho das bolhas é fundamental, tá? Nós temos aqui F é a fração volumétrica de sólidos, ou seja, o quanto que tem de sólidos dispersos nesse leito fluidizado, e E é o inverso da fração de sólidos, é a fração volumétrica de vazios, ou seja, o espaçamento que eu tenho entre as partículas que ficam, essas partículas também entre as bolhas, né? As bolhas são dispersas nesse conjunto de partículas que a gente chama de emulsão. Então, emulsão é o conjunto de partículas contando também essa fração de vazios entre as partículas. Então, F representa essa fração que eu tenho de sólidos e E, aqui, a fração volumétrica de vazios entre os sólidos. Eu tenho também o ρ do sólido, que é aqui a massa específica da partícula, né? E aí, esse conjunto de variáveis é muito importante para depois a gente calcular, né? Fazer as contas. O A é a área de seção transversal, né? H é a altura de leito, né? A gente vai ver mais para frente aqui que todos esses parâmetros entram na conta para a gente encontrar qual é a conversão de um determinado reagente em um leito fluidizado borbulhante. Aqui é um mapa de regime, né? Acho que a gente tratou isso na nossa última aula também. Nós partimos, aqui são duas variáveis, que é a velocidade adimensional, né? Pelo diâmetro da partícula adimensional, né? Esses dois são
relativos ao número de Arquimedes, a gente já verificou isso também. Basicamente, né, à medida que eu aumento a velocidade, eu vou mudando de regime, né? Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas só para relembrar, a gente também tem a classificação de partículas do tipo A, B e D, né? C a gente nem considera porque é coesiva, não é fluidizável. Então, partículas do grupo A, à medida que a gente, por exemplo, aumenta, a gente está num leito fixo, né? Essa aqui é a região de leito fixo. À medida que a gente aumenta, a gente chega a uma velocidade de mínima fluidização. A partir de um determinado aumento de velocidade, a gente chega numa região que a gente chama de borbulhante. Depois nós temos uma região de leito fluidizado rápido. Depois nós temos aqui a região terminal, né? Aqui é leito fluidizado rápido e aqui transporte pneumático. Tá? Basicamente é isso, tá, gente? Vamos em frente. Então, esse gráfico ele trata do inverso da conversão, tá? Em função da constante cinética vezes o tempo-peso ou tempo-volume, como a gente já comentou anteriormente. Tá? Esse é um gráfico interessante para a gente analisar os diâmetros de partícula, né, e o tipo de reator. Tá? Se aqui esse eixo é 1 menos a conversão, isso quer dizer que a conversão ela aumenta nesse sentido, ou seja, se é 1 menos a conversão, aqui é 0 conversão, aqui é 100% de conversão. Então, aqui nós vemos que um escoamento pistonado, ou um PFR, um reator PFR, de leito pacotado, por exemplo, de recheio, né? Ou um PBR, no caso, nós temos uma conversão muito maior num tempo menor, quando comparado com o escoamento de mistura perfeita, como a gente já viu anteriormente, né? E também, essa é a curva do reator de mistura perfeita, e também quando a gente compara com um leito fluidizado. Essas representação de bolinhas sólidas, escuras, né? E ela branca aqui, né? Opaca, oca, a gente pode dizer que partículas do grupo A, né? São as partículas que são melhores de fluidizar, né? A gente tem aqui uma comparação com as que não são menores, do grupo B, que a gente aumenta o diâmetro um pouco digamos assim, mais difícil de fluidizar. A gente tem, para partículas do grupo A, melhores conversões, ou seja, melhores conversões quando comparado com partículas do grupo A e B, na verdade, quando tem partículas já um pouco maiores. Então, isso é bem importante quando a gente compara um tipo de partícula, quando a gente tem partículas do grupo A que são melhores para fluidizar. Tá? E, basicamente, quando a gente compara um pistonado com mistura perfeita com um leito fluidizado, a gente tem essa ideia de conversão. Um pistonado tende a ter melhores conversões do que o de mistura perfeita, assim como o de mistura perfeita tende a obter melhores conversões do que aquele com leito fluidizado. Tá, mas por que então a gente usa o leito fluidizado? Quando nós temos um problema em que nós não conseguimos operar num pistonado, né, por motivos de que nós temos uma reação muito exotérmica, por exemplo, um aumento de temperatura, a gente tem que usar leito fluidizado. Né? Ou a mistura perfeita, ela não é possível de ser executada, que ela é usada basicamente principalmente para líquidos, né? Então, quando a gente trabalha com mistura gasosa, geralmente a gente vem para cá, geralmente, não estou falando que sempre, ou geralmente a gente vem para cá. Quando a gente tem reações exotérmicas, a gente fica mais restrito ao leito fluidizado. Ou quando a gente tem impurezas maiores, né, a gente também tende a ir para o leito fluidizado.
Bom, gente, sobre a questão catalítica, é bem importante a gente tocar num ponto que é a bolha, né, que sobe no leito, e nós temos, como a gente já comentou, fora da bolha, nós temos a emulsão, que é composta pelas partículas mais a fração de vazios. Tudo acontece a partir da bolha, né? O gás transportado pela bolha, a bolha transfere esse gás para a emulsão para que a reação aconteça. Então, a bolha, né, ela transfere calor e massa para a emulsão. E é na emulsão que tudo acontece. Então, nós podemos dividir isso, o leito em si, denso, em dois grandes conjuntos, que é a bolha e a emulsão. E a gente vai tratar algumas coisas que são características aqui na bolha e também na emulsão, tá bom? Um fator importante aqui que a gente vai tratar, então, é a velocidade da bolha, né? Que tende a ser muito maior do que a velocidade da emulsão, né? Porque as partículas também se movimentam aqui. Em volta a essa bolha, a gente tem o que a gente chama de nuvem, né? E abaixo dessa nuvem, a gente tem o que a gente chama de rasto, tá? Então, nós temos num conjunto as bolhas ascendendo no leito, a emulsão, a velocidade da emulsão. Nós temos uma nuvem, que é uma espécie de uma resistência à transferência desse gás para a emulsão, né? Tá? Então, o ideal é que nós tenhamos leitos de partículas mais finas, onde a bolha é mais rápida do que a emulsão, né? E junto com essa bolha nós temos uma nuvem. Em leitos de partículas grandes, a emulsão passa a ser maior, e isso não é bom, tá? A bolha é lenta e ela não tem nuvem, mas essa transferência de massa não é muito efetiva. Um modelo que descreve bem a questão catalítica de leito fluidizado borbulhante é o modelo KL para Bubbling Fluidized Bed, né? Onde nós temos uma relação de velocidade superficial muito maior do que a velocidade mínima de fluidização, né? E ela varia entre 3 a 11 vezes a velocidade mínima de fluidização. Normalmente, para leito fluidizado borbulhante, a gente está nessa faixa. Isso pode ser maior ou não, vai dependendo muito das características da partícula, como massa específica, diâmetro da partícula, né? Isso é uma propriedade bem importante para considerar também, algo que possa sair dessa faixa, mas normalmente ela fica entre 3 a 11 vezes a velocidade mínima de fluidização, a velocidade superficial, que é a velocidade operacional mesmo no leito fluidizado borbulhante. Aqui a gente vê bem a representação, tá, gente, do modelo KL. Nesse modelo, ele descreve a bolha, né, que a gente chama de bubble, e aí nós temos a nuvem em volta da bolha, que é o cloud, representado pela letra C, e o E, que é a emulsão, emulsion, que são as partículas e a fração de vazios em volta à bolha. Como a gente comentou, tudo acontece a partir da bolha. Então, o gás passa da bolha para a emulsão. Então, primeiro, eu tenho um coeficiente de transferência de massa da bolha para a nuvem, que é o bubble para o cloud, BC. Então, o coeficiente de transferência de massa da bolha para a nuvem, KBC. Ou da nuvem para a emulsão, KCE, né? Então, essa é a resistência que a gente tem. A fração de sólidos na nuvem a gente chama de FC. A fração de sólidos na bolha a gente chama de FB, o que é muito pequena. Essa fração de sólidos na bolha é mínima, né? A fração de sólidos na nuvem já é maior do que a da bolha. Agora, a maior fração, o nosso F mais importante, que é a fração de sólidos, é na emulsão, que é onde realmente grande parte dos sólidos está contido, né? Todas essas frações também entram nas contas, tá, minha gente? Aí nós temos aqui a velocidade das bolhas, né, ascendente.
Existe a velocidade superficial na base do equipamento, que gera as bolhas, e essas bolhas vão ter uma velocidade individuais e velocidades, digamos assim, médias das bolhas, né? E eu tenho para o gás, tanto para cima quanto para baixo, essa velocidade da emulsão, né? E eu também tenho aqui uma velocidade para baixo, que seria essa velocidade da suspensão, tá? Essas velocidades, as mais importantes, acabam sendo a velocidade da emulsão, a velocidade da bolha e a velocidade superficial. Aqui é uma figura representativa bem interessante que fala sobre isso, sobre a importância dos parâmetros da bolha. Então, tem uma velocidade superficial que ocasiona uma velocidade que ocasionam bolhas, né? E acontece aqui, a gente divide uma barreira, né, que é a da nuvem, né, onde é contido também o rastro, e aí nós temos a emulsão. Então, o coeficiente de transferência de massa da bolha para a emulsão e da bolha para a nuvem e da nuvem para a emulsão. Tá? É basicamente isso aí. Bom, aqui só para deixar claro que nós temos os subscritos B para bolha, o C para nuvem, o E para emulsão e o W é que representa o rastro, né? Tá bom? Outros subscritos interessantes, o M, que representa as condições de leito de recheio, né? O leito fixo. O MF representa as condições, por exemplo, fração de vazios com ele fixo, fração de vazios EMF, que é a fração de vazios na condição de mínima fluidização, e existe, por exemplo, a fração de vazios F, que é na condição de leito fluidizado borbulhante, ou seja, aquela condição onde o leito está borbulhando. Tá? Então, é basicamente isso aí que a gente pode ter como subscritos e para a gente representar. Tá? Bom, aqui é muito parecido com aquela figura anterior que a gente mostrou, por exemplo, né? Aqui o tempo adimensional é dado pela fração de sólidos total, aqui a altura do leito, né? Do leito fluidizado borbulhante, a altura do leito denso, a constante cinética, né? E que é inerente à reação que acontece, né? E a velocidade superficial. Isso aqui é o tempo adimensional. Aqui é o CA sobre CA0, que é nada mais do que 1 menos x, que é a conversão. Então, da mesma forma como a gente já falou, a conversão aumenta nesse sentido. Então, existe o escoamento pistonado, né? Por exemplo, com um PBR, né? Como se não tivesse bolhas. E se nós tivermos um leito fluidizado, borbulhante, a gente pode ter várias condições. Por exemplo, bolha grande, bolha de tamanho médio e bolha de tamanho pequeno. A gente pode perceber que bolhas de tamanho pequeno aumentam a conversão à medida que passa o tempo, né? E essas conversões são maiores do que quando comparadas com bolhas de tamanho médio, né? E quando eu tenho uma bolha de tamanho muito grande, a gente tem aí conversões muito menores. Se aqui for 0%, aqui é 10, 20, 30, 40%. Por exemplo, se eu tenho uma bolha muito grande, que é o do exemplo que a gente vai ver mais à frente, uma bolha de 32 centímetros, eu tenho uma conversão final aqui de 10, 20, 30 e poucos por cento, 32% aproximadamente. Então, à medida que esse diâmetro de bolha diminui, eu passo a ter uma conversão maior. Então, a ideia é que a gente tenha, sim, bolhas menores para facilitar a transferência de calor e de massa. Então, bolhas ainda menores, por exemplo, de 8 centímetros, a gente já passa a ter uma conversão aí acima de 80%, por exemplo, né? Já que isso aqui ela é uma escala logarítmica. Bom, gente, para a gente calcular essa conversão, que é nada mais do que o final aqui das equações, é dada pelo ln de CA0 sobre CA, o inverso disso é nada mais do que 1 menos x, o resultado, né?
a gente tem que envolver uma série de parâmetros, uma série de dados que a gente precisa para encontrar essa conversão final. Primeiro a gente começa lá pela equação da velocidade de uma bolha, né? Aqui é a velocidade de uma bolha subindo, né? Bolha subindo quer dizer de bubble rising. Então, o BR representa essa velocidade de uma só bolha ascendendo, ou seja, subindo no leito. A gente tem uma expressão que ela é empírica, que é dada por essa constante, vezes a gravidade, vezes o diâmetro da bolha, elevado a 1/2. Agora, se a gente quiser a velocidade de todas as bolhas, uma velocidade média, a velocidade média das bolhas é nada mais do que a velocidade superficial menos a velocidade de mínima fluidização, mais a velocidade de uma bolha subindo no leito. Então, tudo é muito dependente do diâmetro da bolha, vocês vão ver, tá? Que aí isso desencadeia uma série de consequências nos cálculos. Esse delta é uma relação entre a velocidade superficial menos a velocidade de mínima fluidização dividido pela velocidade da bolha, né? A velocidade de suspensão, ela até não é envolvida, como ela é muito baixa, ela nem é tão significativa assim, mas ela pode ser calculada pelo rasto vezes o delta, que a gente calculou anteriormente, vezes a velocidade da bolha, né? Sobre 1 menos delta menos o rastro vezes o delta, ok? E aí nós temos aqui a velocidade da emulsão, que é dada pela velocidade de mínima fluidização menos a fração de vazios na condição de mínima fluidização, né? E aí menos aquela velocidade da suspensão como um todo, tá? Bom, aqui são contas para calcular os coeficientes de transferência de massa da bolha para a nuvem e da nuvem para a emulsão. Todas elas são dependentes de variáveis que são fornecidas ou que a gente vai ter que calcular, por exemplo, né? Isso aqui geralmente é fornecido, a velocidade de mínima fluidização, o diâmetro da bolha, o diâmetro do equipamento, a gravidade, o diâmetro da bolha, enfim, e assim por diante, né? Aqui novamente o coeficiente de fusão, né? Como eu comentei anteriormente, a fração de vazios, a fração de sólidos, que é dada pelo F, então para não confundir, fração de sólidos é dada pelo F, fração de vazios é dado pelo E, que está aqui, EMF, fração de vazio. Um é inverso do outro, né? Nesse sentido, conceitualmente falando. A fração de sólidos na bolha é muito pequena. Então, a gente já pode representar aqui, a gente pode sempre adotar esses valores aqui, tá? Esse valor aqui. A fração de sólidos na nuvem é menor, né, do que o da emulsão, ou seja, é maior do que aquilo que está na bolha, é menor do que está na emulsão. A fração de sólidos na nuvem é calculado por esses parâmetros, né, que vocês já calcularam, por exemplo, já pode ser calculado anteriormente. Delta, né, a condição de mínima fluidização, que geralmente é fornecida, a velocidade de mínima fluidização, que geralmente é fornecida ou é determinada experimentalmente, a fração de vazios na mínima fluidização e assim por diante, tá? E calcula a fração de sólidos na nuvem e na emulsão. E depois de calcular a velocidade na emulsão, que vai ser o maior, que é calculado pela diferença entre as duas frações de sólidos, tanto na nuvem quanto na bolha, a gente pode calcular a fração total. Calculando a fração total, a gente também pode encontrar outros parâmetros. A gente precisa aqui da fração total para poder calcular a conversão, né? A altura do leito, ela é função da altura na condição de fluidização, né? É função da massa que eu tenho de sólidos no leito, pela massa específica, né, de sólidos, a área de seção transversal e menos a fração de vazios na condição de fluidização, tá? Então, essa altura do leito denso a gente calcula basicamente com esses dados aqui. Massa, né, a quantidade que tem lá dentro, a massa específica, a área e a fração de vazios. Perfeito? Com ele, eu tenho a condição, né, obviamente, de leito fluidizado borbulhante, que é F, né?
E aí eu posso calcular todas as demais condições, se eu tivesse no leito fixo, se eu tivesse numa condição de mínima fluidização, basta eu ter as frações de vazios de cada condição, né? Bom, eu tendo todos os parâmetros, eu substituo nessa fórmula, né, que envolve a fração de vazios, a fração de sólidos, perdão, na condição, na bolha, na verdade, né? A gente já tem o K, que é a constante cinética que geralmente é fornecido, ou a gente determinou, né? E aí a gente calcula essas resistências, né, para que a reação aconteça. E a gente faz essas substituições, né? A gente já vai ter calculado tudo, e encontra um valor numérico que é igual, vai ser igual ao ln de CA0 sobre CA. Aqui é um exemplo, né, que é o 20.1 do livro, tá, gente? Vocês vão conseguir calcular, encontrar a conversão. Ele pede, basicamente, vamos nos concentrar aqui na letra A, ele diz o seguinte, esse exemplo, tá? Um gás reagente com uma velocidade superficial de 0,3 metros por segundo, dado uma vazão volumétrica, escoa de forma ascendente através de um leito fluidizado com um diâmetro de 2 metros. A velocidade mínima de fluidização é de 0,03 metros por segundo. A fração de vazios na condição de mínima fluidização é de 0,5. E ele contém 7 toneladas de catalisador, ou seja, 7.000 quilos. A massa específica dele é dessas partículas, desses sólidos, é de 2.000 kg por metro cúbico. E a reação ocorre da seguinte forma, com a taxa de reação, de uma reação aqui de primeira ordem, né? O nosso K, então, é 0,8, ok? Muito bem. Ele pede para calcular, por exemplo, a conversão do reagente. Essas outras letras não são relevantes. Vamos nos concentrar nesse cálculo da conversão do reagente. Ele dá uns dados adicionais, que é a concentração do reagente, concentração inicial do reagente, o coeficiente de difusão, que é dado aqui, o rastro, o valor do coeficiente de rastro, o tamanho estimado da bolha. Lembra do tamanho da bolha de 32 centímetros ou 0,32 metros? Então, isso aqui faz um resumo disso, né, que é o leito fluidizado borbulhante, com um rastro de 0,33, o diâmetro de bolha de 0,32 metros, diâmetro de 2 metros, a fração de vazio na mínima fluidização 0,5. Todos os dados são dados aqui, ok? Vamos lá. Primeiro a gente começa realmente pelo cálculo da velocidade de uma bolha, né? Depois a gente calcula a velocidade média das bolhas, correto? Depois a gente calcula o delta. Aqui são substituições de fórmula, né? Usa os dados e substitui. Calcula a fração de vazios, né? Na condição borbulhante, né? E aí depois nós calculamos os coeficientes de transferência de massa da bolha para a nuvem, da nuvem para a emulsão, só substituindo os dados mesmo. A fração de sólidos na bolha, que é 0,001, conforme a gente já tinha comentado. Tendo isso, a gente calcula a fração de vazios, fração de sólidos na nuvem, né? Substituição aqui. E tendo esses dois, a gente calcula a fração de sólidos na emulsão. Faz a substituição, calcula a fração, a altura de leito, né? Que é dado nada mais do que aquela massa dividido pela massa específica vezes a área. A área é πd ao quadrado sobre 4. Como o diâmetro é 2 do equipamento, 2 ao quadrado dá 4, dividido por 4 da fórmula da área de tensão transversal no cilindro, a gente chega que a área é igual a π, né? Vezes 1 menos a fração de vazios, né? Aqui é a fração de vazios, conforme a gente já citou. Então, a gente chega a uma altura de leito denso, borbulhando, de 2,78 metros, né? Então, a gente encontra a expressão desse ln de CA0 sobre CA, né?
e aí a gente encontra, consequentemente, se isso aqui é igual de C a zero, o inverso dele de C a zero sobre CA é CA sobre C a zero, isso é igual a 1 menos x. Com isso, a gente encontra o inverso de CA sobre CA zero é igual a 0,68. Ou seja, isso é igual a 1 menos x. Ou seja, a conversão é de 32%. Uma conversão bem baixa, que bate com aquilo que a gente comentou naquele gráfico anteriormente, né? Essas conversões elas podem ser muito maiores se a gente diminuir o diâmetro da bolha e alterarmos algumas condições. Os exercícios desse capítulo, eles são todos baseados nesse exemplo aqui, fazendo algumas variações. Esses exercícios que eu vou elencar para vocês, a partir de uma lista que vai estar no Moodle, vocês vão conseguir resolver e vocês vão verificar que não vou ter grandes dificuldades, mas a gente vai discutindo isso também numa aula seguinte, a partir do momento que vocês tentarem fazer o exercício.